Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal Andrew Palma Ponto de Vista. No vídeo de hoje a gente vai fazer um react do vídeo do Igor 3K. Você sabe quem que é ele? O Igor 3K é o dono, é quem toca o podcast Flow. Acho que é um dos maiores do Brasil, inclusive. Se não for, deve ser o segundo maior, o terceiro maior. É, e o Igor, ele tem um posicionamento bem neutro na internet, né? A gente vê ele sempre ouvindo os dois lados. Né, quando ele aborda política, ele aborda inúmeros temas, né? Mas quando ele aborda a política, ele é um cara bem centrado, né? Acho que ele não se expõe tanto, de certa forma, em relação ao lado político. Mas ele participou de um podcast, na verdade, né? Onde ele fez alguns comentários e tá todo mundo assim ao mesmo tempo contente com o quanto ele colocou energia naquilo, né, o quanto ele foi, bem forte naquilo que ele trouxe, e ao mesmo tempo meio surpreso, né, porque não é um comportamento que a gente espera muito dele. Mas vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje então, o react do Igor 3K do canal Flow, pistolando, né, o STF. Vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos dar play aqui. Tem de pior pra vocês nessa história do banco? Pra mim, é o silêncio do Alexandre de Moraes. Mas a gente já fala sobre isso. O pior, não, o Alexandre de Moraes estava melhor quando estava silencioso, né? O silêncio, quero dizer, porque quando fala a verdade. Irmão, quando resolveu falar, ele fez uma defesa ali corporativista, né, do que pode, do que não pode ser feito entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que parecia que ele estava descrevendo ali uma vítima de tortura. Nossa, que vida horrorosa dos ministros do Supremo, que não podem fazer nada, podem fazer quase Ninguém tudo. foi buscar você na sua... Com todo respeito, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ninguém foi te buscar na tua casa, irmão. Ninguém foi lá... Ó, você vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. A vida é muito boa, Você Igor. pediu pelo amor de Deus. Você sabe. Você deita todo dia sabendo que você pediu pelo amor de Deus pra ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, porra. A vida do ministro, Né? do ministro do Supremo é muito boa. É muito boa. Você não... Olha que legal, eu dei um pause aqui, mas, cara, só para quem não entendeu, né, essa fala deles, eles estão comentando sobre o discurso que o Alexandre de Moraes fez no STF. Eu não me lembro se foi no dia da abertura do STF, né, para esse ano de 2026, ou se foi no dia seguinte, mas o Alexandre de Moraes ele fez um discurso muito defensivo, né? Acho que o STF ele tá tão manchado, a imprensa, todo mundo tá batendo tanto no STF que ele fez um discurso bem na linha defensiva de porque um ministro do STF tem muita limitação, ele não consegue fazer um monte de coisa. Foi uma choradeira, né? Vamos ser sinceros. E o pessoal aqui achou bem ridículo, né? Porque afinal de contas o cara escolheu ser ministro do STF, né? Ele foi indicado? Foi, mas o cara aceitou, pô. Então sossega o facho, né? Tá reclamando do emprego, pô. Paga nem tua nada. roupa, meu irmão. Todo Não respeito. paga nada. E aí ele desviou do assunto que realmente nos interessava. A carona no jatinho, o contrato firmado com a esposa do Alexandre de mais de 100 milhões de reais, Cara, os quais mais de 3 milhões iam pro bolso dela, com uma empresa que está sendo investigada e que está no Supremo Tribunal Federal. Cara, você questionar isso não é um ataque ao Supremo, na verdade é uma defesa do Supremo, né? Mas aí a gente vê discursos deploráveis de que esse seria o jogo da extrema-direita. Se alguém Eu pausei aqui de novo, mas só para comentar que chega a ser um pouco óbvio que, né, os ministros não vão querer se expor e falar daquilo que realmente pode ser um grande caso de corrupção, né? Querendo ou não, eles vão, né, se defender o tempo todo, eles não vão querer se expor. Não que eu ache isso certo, pelo contrário, eu acho que se existe algum indício de corrupção, tem que ser investigado, se for comprovado, tem que ser punido, né? Seja um ministro do STF ou seja um ladrãozinho de esquina. Eu acho que crime é crime, tem que ter punição. Mas o que eles levam, né, estão falando aqui no discurso, cara, acho que dificilmente, conhecendo todo esse histórico do Alexandre de Moraes até hoje e dos outros ministros também e políticos em geral, por mais que o STF não seja um cargo político, né? Eles não vão dar esse mole, né, de comentar logo um caso tão polêmico. É difícil. Deveriam, né? Principalmente para expor a verdade e mostrar se são inocentes, né? Mostrar que não tem nada a ver, mas não vão fazer isso. tá fazendo algum jogo aqui são eles, né? Você entrar num jatinho de um empresário ao lado de um dos advogados do Banco Master, você entrar num iate para ver um show do Gustavo Lima na Grécia,
Gustavo Lima, que depois teve seus problemas também com a justiça. Você firmar um contrato, sendo a esposa de um ministro do STF, com um banco que está todo enrolado no STF, isso é decisão deles. São decisões pessoais deles. E questioná-los é a nossa função. Podemos esquecer que os irmãos do Toffoli foram sócio de um advogado do JBS no E a história no do resort. E há uma coincidência no tempo e no espaço que logo depois, por uma coincidência dessa, baseada na questões jurídicas, segundo o ministro, né, foi anulada a multa de 10 bilhões de reais que a JBS ia pagar E esse hotel... por ter assumido publicamente que corrompeu. E Tramontina, esse hotel tem potencial para ser um quiser comentar, fica à vontade, viu, brasileiro. Né? Porque tudo passa pelo Itaiaiá. Itaiaiá, hotel no interior do Paraná, com vista para uma represa. Tudo passa por ali. Eu não sei se vocês leram detalhadamente a história do Itaiaiá. Ô, Bairão, você conhece? Vou fazer um pause aqui, mas só para explicar que esse resort Itaiaiá que eles estão mencionando nada mais é do que um resort onde existe a suspeita de que o proprietário do resort seja o ministro Dias Toffoli, né? Como ele comprou, como ele toca isso, esse negócio que ele tem, né? Isso aí é outro papo, é uma investigação que está rolando. Mas existem evidências de que o ministro Dias Toffoli era, assim, ele era alguma coisa lá nesse resort, né? Proprietário. Existem alguns vídeos na internet onde alguns funcionários chamam ele de chefe, né? Quando ele tá lá no resort como de chefe, ou seja, como dono do lugar. Mas sob investigação, claro. Itaiaiá, não? Não tive o privilégio de conhecer esse resort aí, mas é tudo muito assustador, né? Eu lembro quando a gente estava lá atrás na Band News FM, eu, Megali, o Boixá, que muitas vezes o juiz Sérgio Moro, no auge, né, tava voando, era aquele cara que usava capa de super-herói, né? E ele queria dar entrevista pra gente, queria falar com o Boixá, horário nobre e tudo mais, né? E a gente falava, não, juiz, você não vai falar que não, porque o juiz não tem o que falar, né? O juiz tem que estar lá decidindo, vendo o que está certo, o que está errado e vamos nessa. Então, tem também muitos holofotes em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa história que não dá para quem trabalha com imagem e tudo mais, mas todas as sessões ali televisionadas, né? O juiz tem que simplesmente ver se é lei, não é lei, está na Constituição, não está na Constituição. Essa fala que o Megali falava do Alexandre, né? Que tem muito amor e ódio envolvendo Alexandre de Moraes no Brasil, mas com certo coitadismo, né? Que o juiz só pode dar palestra ou ser professor. É isso aí. Um juiz não pode ter empresa? Não pode ter empresa. E vamos nessa. Quem foi né? lá te buscar, Se não quer, não irmão? seja juiz. Tu quer ter empresa? Isso. Pede arrego. Sai do STF, porra. Não faz nenhum sentido, meu irmão. Não faz, porra. Não, mas tem um detalhe, eles podem ter empresa. Assim, do Eles ponto só de não vista podem legal. dirigir a empresa. E não sei se é ético também, entendeu? Eu não sei se eu quero, como cidadão, que tu tenha uma empresa mesmo, entendeu? Claro. Não sei se tu tem que ter uma empresa, Esse tem é o que ver ponto. se... Não tem processo pra caralho aí pra tu julgar? Vai julgar essa porra, meu irmão. Com todo respeito. Entendeu? E se E tiver só o insatisfeito, Excelência. Explica. Com todo respeito, Data excelência. máxima. Não, maravilhoso essa parte, né? Agora ele pistolou de verdade. E, de fato, ele fala, voltando, né? O ministro Alexandre de Moraes fala no discurso dele que o ministro pode ser sócio de empresa, só não pode administrar. Ele menciona algumas coisas desse tipo também, né? De o ministro também poder empreender e não ficar limitado só ali a ser ministro. Aí o Igor dá uma pistolada aqui, né? Fala que não, que ministro tem que ser juiz e ponto final. E, cara, eu nunca pensei muito sobre, para ser sincero, então eu não vou dar uma opinião aqui superficial sobre isso, mas é claro e é óbvio que um ministro do STF que tenha uma empresa, que seja sócio de uma empresa, tem que passar muito, mas muito longe de qualquer caso envolvendo qualquer possível relação com a empresa que ele é sócio. Isso é óbvio, né? Não tem nem o que ficar aqui justificando, porque se existe qualquer tipo de processo, qualquer tipo de envolvimento na justiça de uma empresa onde um ministro é sócio, esse ministro ele vai ser investigado. Então, assim, um ministro não pode investigar algo que é dele mesmo, não faz sentido nenhum isso. Então, tem que passar longe.
se eu, como eu disse, né, eu não sei se eu sou contra a favor disso, não cheguei a pensar ainda sobre, mas o que eu sou 100% a favor um ministro tem que passar longe de qualquer caso relacionado a qualquer possibilidade de ser uma empresa dele, de ele ser uma empresa que ele é sócio, ou que algum parente é sócio, ou que algum amigo é sócio, né? Que é justamente o que a gente não está vendo hoje na mídia. O que a gente está vendo é justamente o contrário. É ministro julgando o próprio caso, é ministro julgando o caso da empresa que ele participou, que ele tem amigo, que ele tem isso, que ele tem aquilo, viagem junto com o dono da empresa, com o advogado da empresa. Então, assim, a gente está vendo justamente o oposto. Mas, para mim, as regras quanto a isso deveriam ser muito rígidas, mas, assim, num nível absurdo de rígido. Porque se um ministro se acha no direito de ser sócio de uma empresa, no mínimo, ele tem que passar longe de qualquer coisa relacionada a essa empresa. Qualquer coisa. Máxima Vênia. Máxima Vênia, excelente. Mas sabe o que o cara cospe marimbondo. Com todo respeito. Mas sabe o que eu realmente gostaria? Eu realmente gostaria de entender... Porque assim, por que o Alexandre de Moraes não me fala qual que é a ligação da esposa dele com o Banco Master? Porque se a sociedade civil não confia no Supremo Tribunal... Se eu olho pro Alexandre de Moraes, eu imagino que ele é corrupto. Eu tô falando de grana, porque quando a gente fala de viés político, a gente já entendeu que o STF é político. Ele pode fingir que não é, mas ele é. Não tô falando disso, eu tô falando de muito dinheiro que não era pra ser seu, meu irmão. E que eu que vou pagar. É você que vai pagar, de otário que tu é, entendeu? Porque a gente viu ao longo do tempo esse esquema se construindo. Bom, vou pausar aqui de novo e eu acho que vou fechar nesse trecho para o vídeo não ficar muito longo também. Depois eu continuo um React parte 2, tá? Mas com certeza, acho que o que o Igor fala aqui é que qualquer questão envolvendo um ministro deveria ser esclarecida e muito bem esclarecida. Não deveria haver passação de pano igual a gente está vendo, né? A gente está vendo a mídia divulgando forte uma informação, ou seja, quando a mídia divulga é porque a mídia tem convicção daquela informação, porque ninguém vai colocar a conta em risco contra um ministro do STF, né? Ninguém vai pagar esse preço, ninguém vai correr esse risco à toa. Então, se a mídia está divulgando essa informação, ela tem uma fonte muito boa de que isso possa ser uma verdade. E aí, um ministro se omitir, não explicar para a população o porquê disso, né? Por que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato de acho que 129 milhões, mais de 100 milhões. Cara, isso é absurdo e ele precisaria se explicar. Não quero explicar para a população, explica para os ministros, para os seus colegas, e explica para o Senado, que seja, para o Congresso, que seja. Alguém tem que controlar esses caras, alguém tem que saber o que esses caras estão fazendo, porque senão eles cagam na cabeça da gente e ninguém faz nada, né? E aí, quem é o chefe lá do Senado, né, o Davi Alcolumbre, passa pano, né? Não faz nada. Não vai abrir investigação, não vai levar processo de impeachment adiante. Por quê? Por que esse cara não está levando nada adiante? Fica essa questão, né? Será que o cara realmente está respeitando uma sequência ali de casos para eles julgarem, né? Ou não? Ele só está passando um belo de um pano. Fica aí a pergunta, né? Concordo, acho que boa parte do que o Igor falou aqui. Sim, a população merece uma explicação desses contratos absurdos, merece uma explicação do porquê que a gente vê tanta notícia envolvendo o STF e o STF não fala um A, o STF não explica nada. Pelo contrário, o STF esconde. Hoje o STF esconde todo tipo de informação envolvendo ministros do STF. É isso, vamos continuar na parte 2 agora.